Olá, esse é o Minha Aula Podcast, áudios informativos e referenciados para você professor. Olá, hoje a gente mergulha numa questão que, olha, parece coisa de adulto, né? Quem sou eu? Mas o fascinante é ver como isso está sendo trabalhado com crianças bem pequenas, de 7, 8 anos, lá no Brasil. E o que as fontes que a gente analisou mostram é como essa pergunta, que é filosófica na raiz, vira uma ferramenta, assim, super potente para desenvolver o raciocínio, a tomada de decisão, bem na fase em que isso está, tipo, desabrochando nelas. Exato. A nossa conversa hoje vai justamente costurar isso. Filosofia para crianças, o desenvolvimento psicológico delas nessa idade e como tudo isso conversa com as diretrizes da BNCC, lá do currículo brasileiro. Isso. A ideia é entender como se trabalha a construção da identidade no segundo ano. E a gente tem fontes bem legais que vão desde a teoria até, assim, propostas bem práticas de sala de aula. Pois é, e o que essas fontes sugerem é muito interessante. Não é só apresentar a filosofia como mais uma matéria, sabe? É mais usar ela como um gatilho para o pensamento crítico, para a autoanálise, desde cedo. As pesquisas indicam que essa imersão filosófica, adaptada, pode de verdade moldar o jeito como essas crianças aprendem a pensar e a se relacionar. Impacta o desenvolvimento socioemocional de um jeito, assim, bem profundo e duradouro. Perfeito. E a base disso, quer dizer, uma das bases importantes que as fontes trazem é a filosofia para crianças, a tal da P4C. Mencionam duas vertentes principais, né? Tem a do Matthew Lipman, mais focada em estruturar o pensamento, desenvolver um raciocínio mais complexo, criar uma comunidade de investigação ali na turma. Isso. E tem também a linha do Walter Cohen, que já puxa mais para a experiência filosófica vivida, para o diálogo mais solto, mais igualitário, sabe? E ele critica um pouco aquela visão muito centrada no adulto, o adultocentrismo. Faz todo sentido. E como isso se conecta, então, com o desenvolvimento psicológico da criança de 7 e 8 anos? Conecta diretamente. Nessa idade, elas estão ganhando bem mais autonomia, o raciocínio lógico delas está, assim, dando um salto. É também um período super importante para o desenvolvimento das funções executivas. Funções executivas, tipo atenção, controle de impulso. Exatamente, atenção, capacidade de frear o impulso, de se planejar, tomar pequenas decisões, e as fontes destacam muito isso, o autoconhecimento que se trabalha aí, esse pensar sobre si mesmo não é só para dentro, é fundamental para conseguir se colocar no lugar do outro, sabe? Para desenvolver a empatia, uma coisa puxa a outra. Ok, entendi. Agora vamos tentar desmembrar isso aqui. Como que essa abordagem, que parece tão filosófica, tão focada no indivíduo, se alinha com um currículo oficial, a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC? Olha, o alinhamento é bem claro, viu? As fontes mostram isso, principalmente com duas competências gerais da BNCC. A número 8, que é autoconhecimento e autocuidados, Certo. e a 9, que é empatia e cooperação. Bate certinho. Interessante, mas a filosofia não é uma disciplina separada nessa série, né? Não, não é. E esse é o ponto-chave. Ela não entra como uma caixinha separada. Pelo contrário, a essência dela, o espírito filosófico, digamos assim, ele permeia objetivos de aprendizagem em várias outras áreas. Em história, por exemplo, quando se discute diferentes pontos de vista sobre um fato. Em ensino religioso, ao falar de valores. Em língua portuguesa, na interpretação de texto, na hora de argumentar. Uhum. E tem aquele campo de experiência da BNCC, o eu, o outro e o nós, que é um terreno super fértil para isso. E tem uma coisa importante, isso não atrapalha a alfabetização, muito pelo contrário. Essas atividades de pensar sobre quem eu sou, muitas vezes envolvem ler, escrever, desenhar, falar sobre as ideias, então acaba reforçando as habilidades de linguagem também. Uma coisa ajuda a outra, sabe? Agora sim, aqui a coisa fica bem interessante. As fontes detalham até um plano de aula concreto chamado Quem Pensa Sou Eu. E os objetivos são muito práticos, né? Tipo, ajudar a criança a sacar que ela pensa, que ela tem ideias. A diferenciar a opinião dela da opinião do colega. Explorar essa coisa de escolha e consequência.
E entender que dá para ter olhares diferentes sobre a mesma coisa. Exatamente. E os exemplos de atividades são fascinantes. Tem uma que é desenhar o meu pensamento favorito dentro de um balãozinho de pensamento, sabe? Para tornar visível o ato de pensar. Ou fazer rodas de conversa com temas tipo eu penso diferente, para explorar dilemas simples, validar que tudo bem ter opiniões diferentes sem julgamento. Que legal. Outro exemplo é o painel de escolhas. Ali eles visualizam como uma escolha leva a um caminho, a um resultado. Trabalha causa e consequência de um jeito bem concreto para a idade. Visual, né? Faz sentido. Isso. Ou analisar fotos diferentes da mesma cena, a mesma foto, diferentes histórias. Estimula essa percepção de que existem múltiplas perspectivas. E a metodologia por trás disso tudo, como funciona na prática? É fundamentalmente o diálogo. O foco está nas perguntas abertas, na escuta atenta, escutar o que a criança diz e como elas se escutam entre si. É uma construção coletiva de ideias, não é para dar resposta pronta, de jeito nenhum. É para atiçar a curiosidade, né? E desenvolver as habilidades socioemocionais, autoconhecimento, empatia, pensamento crítico, na própria prática da conversa, da reflexão junto. Entendi. Então, para a gente amarrar tudo isso, o que fica dessa análise toda? A mensagem principal que essas contas trazem é que trabalhar a questão quem sou eu com crianças do 2º ano, usando essas ferramentas da filosofia adaptada, não é um extra, um penduricalho. É, na verdade, uma estratégia pedagógica bem integrada, super eficaz para o desenvolvimento completo da criança, cognitivo, emocional, social. E, importante, está tudo alinhado com o que a BNCC espera. Exatamente. É isso. E pensando em tudo isso, fica uma reflexão final, né? Que as próprias fontes meio que inspiram. Se esse autoconhecimento trabalhado tão cedo impacta tanto as escolhas e o bem-estar lá na frente, que outras perguntas filosóficas, assim, simples na aparência, como o que é ser justo? Ou o que é amizade de verdade? Poderiam ser sementinhas plantadas agora. Sementes que, quem sabe, floresçam num pensamento crítico e ético mais forte no futuro dessas crianças. Fica a pergunta no ar. Esse foi o Minha Aula Podcast, feito para você, professor. Até mais!